nossa convidada de hoje é Malu Aguiar, analista formada em esquizoanálise e arte integrativa. Ela atua há mais de 10 anos no acompanhamento de brasileiros expatriados e nômades digitais. Malu, é um enorme prazer ter você conosco hoje. Muito obrigada pelo convite, Lisa. Estou muito contente de estar aqui e poder conversar sobre esse tema tão importante. Ah, Malu, vai ser excelente, porque esse show é para falantes da língua portuguesa em todos os lugares do mundo. Então, eu tenho certeza que a sua experiência, a sua especialização em brasileiros, pessoas portuguesas, como você me disse, que falam a língua em qualquer lugar, vão realmente se beneficiar muito das dicas que você vai poder partilhar com a gente, das experiências. Então, eu gostaria de começar te perguntando qual é o típico perfil da pessoa que, no caso dos seus clientes brasileiros, que vão para o exterior? A maioria dos meus clientes, das minhas clientes, está ali mais ou menos entre a faixa etária de 25 a 35 anos, e são pessoas que ou já vivem fora do país, né, no caso de brasileiros, ou então são pessoas de língua portuguesa que querem um acompanhamento diferente, vamos dizer assim, e que tenham um olhar mais específico para questões de identidade e também para processos de mudança. Quais são os principais objetivos, os sonhos dessas pessoas que resolvem deixar o seu país de origem para tentar a vida fora? Em geral, Lisa, as pessoas, quando se mudam de país, elas vão à busca de novas oportunidades de trabalho, mas também de novas experiências, de entrar em contato com uma nova cultura. Porque quando você entra em contato com culturas diferentes, você sente uma expansão, tanto no nível intelectual quanto cultural, e você também tem a possibilidade de conhecer pessoas de várias partes do mundo. E eu tenho diversos perfis de objetivos e sonhos de pessoas que eu acompanho, venho acompanhando ao longo dessa última década. Algumas pessoas, por exemplo, vão buscar oportunidades de trabalho, como, por exemplo, uma pessoa que trabalha com gastronomia, tem o sonho de trabalhar como chefe na Europa, Ah, em alguns legal. países específicos, onde a gastronomia tem uma maior visibilidade. Outras pessoas podem ir também porque não estão, de alguma maneira, se sentindo bem aonde elas estão. Muitas vezes, até pessoas que estão com questões, tanto pessoais, quanto questões familiares. Eu percebo, por exemplo, que as mulheres tendem a buscar essa ida para fora do país como uma maneira também de adquirir mais autonomia. Muitas vezes essas pessoas elas vivem em famílias que têm uma característica assim de serem mais superprotetoras. Então, esse movimento de sair do país de origem, de se afastar da família, é uma forma de uma busca de maior autonomia, de poder também afirmar sua própria identidade, né? Interessante. E você sente que isso acontece mais facilmente, estando fora do país, também com outros desafios? Não seria, assim, a mesma coisa se eles fossem para outra cidade dentro do próprio país? Você sente que a necessidade de ir para fora é para realmente estar bem longe daquele ninho? Sim, na verdade, depende muito das questões que a pessoa está enfrentando, a tendência é ela, de fato, querer fugir. E eu sempre digo que esse não é o melhor motivo para você fazer um processo de migração, porque você estar fugindo de algo não seria o ideal, seria assim, o melhor motivo para você estar buscando essa oportunidade de conhecer uma nova cultura ou de migrar, seria você estar sentindo uma necessidade de expansão mesmo, como eu falei, né? Vamos dizer assim, quando você sente que aquilo que você está se tornando ficou grande demais para o lugar onde você ocupa naquele momento. Então, nós podemos falar sobre isso em questões profissionais, como podemos falar também em questões afetivas, pessoais, né? Eu estava pensando, assim, todos nós que já moramos fora ou estamos morando fora há muito tempo, passamos por diversos desafios, né? Então, qualquer um pode citar, assim, pelo menos uns 5 de cabeça. Quais são os desafios que as suas clientes, os seus clientes vêm para você com mais frequência, os que já estão morando fora? Quais são os problemas principais que eles precisam de ajuda como a sua, de um analista, para ajudá-los a enfrentar? Bom, Isa, o maior desafio é o processo de adaptação a uma nova cultura.
Porque muitas vezes essa pessoa, quando ela tem esse sonho de morar fora do país, ela vai conhecer essa realidade cultural e mesmo a realidade prática daquele país através, vamos dizer assim, de livros, né, de filmes, e sempre tem uma fantasia sobre essa realidade. No momento em que ela depara com isso na prática, no cotidiano dela, ela começa a entrar em conflito. É como se, de algum modo, aquele sonho, aquela fantasia, como uma bolha, explode, e aí ela tem que começar a ver como ela vai se adaptar àquela nova realidade, que foi uma busca inicial, mas carregada de uma aura romântica, como a gente diz, né? Então, esse é o primeiro desafio, é enfrentar a realidade, a partir de uma fantasia criada. O segundo desafio eu diria assim que são essas diferenças culturais quando elas são muito extremas, principalmente. Então, quando existe uma afinidade entre as culturas, a pessoa não encontra tanto conflito de adaptação, porque ali ela já vai se sentir com uma certa sensação de pertencimento. Mas quando essa cultura é muito diferente, principalmente em aspectos religiosos, em aspectos morais, ou mesmo até dizendo em aspectos políticos, essa pessoa pode então ter um enfrentamento e até um sofrimento psíquico. E aí é nesse momento em que a pessoa começa a sentir aquele desejo de retornar para o seu país de origem. Então, esses são os dois principais desafios. Mas aí nós temos também os desafios no sentido relacional, porque essa pessoa sai de um lugar onde ela tinha uma rede de apoio, onde ela estava com a sua família, as pessoas, as amigas, os amigos. Então, ali era tudo muito familiar para ela. Quando ela chega nesse novo país, nessa nova cultura, muitas vezes, dependendo das características dela, se ela é uma pessoa mais introvertida, né? Se é mais extrovertida, tem uma facilidade maior de sociabilização, consegue fazer ali um novo círculo de amizade, uma nova rede de apoio. Mas digamos que seja uma pessoa um pouco mais introvertida. Então, o primeiro sentimento que ela vai lidar é com a solidão. Então, ali você vai ter sentimentos de solidão, uma certa sensação de isolamento, que isso pode, então, trazer um sofrimento psíquico que pode decorrer, por exemplo, pode desencadear, por exemplo, numa depressão. Então, é nesse momento que a pessoa precisa reavaliar as suas expectativas, né? E, principalmente, alinhar as expectativas anteriores com essa nova realidade. Um outro desafio são as questões relacionais que a gente coloca no aspecto romântico, porque as culturas, elas são muito diferentes, as pessoas têm comportamentos diferentes nesse aspecto de acordo com a cultura. Então, por exemplo, eu já tive clientes que me disseram que sentiram falta em algumas culturas, por exemplo, no Japão, de um abraço, porque então, se você é uma brasileira, um brasileiro, você está acostumado com um certo tipo de demonstração de afeto. E aí você vai para um país como o Japão, que é uma cultura um pouco mais fechada, as pessoas tendem a ser mais discretas, né? Essa pessoa vai ter um confronto e uma sensação ainda maior de isolamento, e isso vai fazer com que ela tenha um sofrimento psíquico e emocional. Então, esses são os principais desafios que nós encontramos nesse campo da pessoa vivendo fora do país. Tanta informação interessante que você partilhou aqui, como uma pessoa morando aqui há mais de 20 anos, eu me identifico com muitas coisas que você está falando, e eu acho que o pessoal que está assistindo vai adorar ouvir algumas recomendações que você possa ter, no caso, sobre como tentar minimizar um pouco dessas coisas, né? Então, se você, a parte, por exemplo, que você começou com a questão de romantizar, né? De ter uma ideia baseada em livros, eu quero morar fora, vai ser maravilhoso realizar. Tem muita gente que vem aqui para os Estados Unidos, o sonho americano, vai ser tudo fácil. Esquece do frio, esquece da língua, esquece da cultura. Você deve ter muita experiência com isso, né? Então, teria alguma recomendação assim sobre cada uma dessas esses desafios? A gente pode ir um de cada vez, que você pudesse ajudar partilhando aqui com o pessoal sobre isso, começando com esse sobre a ilusão. Muita gente chega aqui com essa ideia. Sim, Lisa, com certeza tenho várias recomendações. A primeira se refere à questão da identidade, porque eu trabalho muito com esse conceito de identidade e é preciso entender que identidade não é fixa, ela é uma construção que está em constante diferenciação. Então, à medida que você
se desloca, você também, de alguma maneira, vai modificando a sua identidade a partir dos atravessamentos das pessoas que você encontra, dessas novas culturas. Então, aquela pessoa que saiu, ela não é a mesma da pessoa que chegou, que está ali. Então, a primeira questão é isso, não ter um apego tão, vamos dizer assim, aguerrido a essa construção da identidade, entendendo que ela está em processo de transformação, de construção constante. E aí, nessa questão da identidade também, aprender a respeitar a sua própria origem, a sua história. Porque muitas vezes, quando você chega numa cultura, a tendência é a sua cultura original ser absorvida, ser engolida por essa nova cultura. E aí você perde, como a gente vem falando, né, os rituais, que podem estar não só no contexto religioso, que é super importante, porque a religião ela está na base dessa sensação de conexão da pessoa, então ela conseguir manter esses rituais das crenças espirituais ou religiosas dela, e ao mesmo tempo ela poder também se permitir estar aberta, como nós dizemos, porosa para esses atravessamentos, ou seja, mesmo ela respeitando os próprios rituais, ela poder também experimentar um pouco dessa cultura, porque eu acredito em multiculturalismo, né? Eu vejo que multiculturalismo é muito mais interessante do que algo fixo, que não muda. O multiculturalismo permite que essas pessoas se atravessem mutuamente e se modifiquem. Então, algo que é importante também é que ela, respeitando a própria origem, a própria cultura, que ela possa apresentar isso para as pessoas, defender de um certo modo a sua cultura, os seus costumes, né? Mesmo a questão da culinária, porque muitas vezes você chega no lugar e você quer preparar uma comida que é do seu país de origem, Feijão. não encontra, eu como feijão, você não encontra muitas vezes ingrediente, então você precisa também usar da sua criatividade, de como você se adapta a essa nova realidade. Gente, essas informações que a Malu partilhou agora estão também disponíveis para vocês em 2 veículos. Após esse programa ser televisionado, ele fica disponível no nosso canal de YouTube, então todos os links estarão disponíveis na legenda. Além disso, alguns meses atrás, eu entrevistei a Malu Aguiar para uma reportagem do jornal Brazilian Times aqui em Nova York. Nela, entramos em detalhes sobre todos esses problemas, principalmente entre casais ou pessoas que vão morar fora e precisam fazer essa adequação multicultural. Então, esse link estará também na legenda. Então, voltando aqui para a Malu, eu queria entrar um pouquinho mais em detalhes sobre algumas coisas que nós conversamos sobre a reportagem, Malu. Por exemplo, as pessoas que se mudam para o exterior abrem mão, às vezes, do seu emprego, a carreira, né, os seus desejos pessoais, para acompanhar o seu parceiro amoroso numa aventura para o exterior, né? Eu queria que você me falasse dos seus clientes que tiveram nessa posição, o que que aconteceu? Como é que foi essa adaptação? É completamente diferente você ser a pessoa que é o catalisador da mudança e aquele que acompanha. Você poderia falar um pouquinho para a gente, que eu tenho certeza que tem muita gente assistindo que está nessa posição. O maior desafio desse caso que você colocou, de uma pessoa ir como acompanhante do seu parceiro, parceira, é o fator da identidade, principalmente o que a gente chama de um certo protagonismo. Porque quando essa pessoa deixa a sua profissão, a sua família, a sua cultura e parte para essa aventura, como você falou, que pode ser, obviamente, pode ser tanto com uma pessoa da mesma língua e cultura, quanto alguém que é de fora, né? É, essa questão mais importante de você estar ali quase como um coadjuvante. Então, como você falou, quem é o catalisador é o protagonista, e você passa, então, a estar como coadjuvante. No sentido da identidade, esse é um aspecto que afeta bastante. No segundo momento, nós podemos pensar que essa pessoa que, em geral, vai acompanhar, ela pode não conseguir o visto de trabalho, quando, no caso,
vai junto, né, saindo do seu país de origem, ou quando vai acompanhar uma pessoa que seja de outro país, muitas vezes ela não domina a cultura, a língua, e ela não consegue, então, trabalhar. E o trabalho, nós sabemos que ele está muito relacionado com a identidade, com o senso de identidade, de pertencimento, de você ser útil na sociedade. Então, essa pessoa passa, além de se tornar coadjuvante na história do outro, ela passa a ter uma realidade completamente diferente do que ela estava acostumada, porque ela perde os seus contatos, os seus afetos. Então, a primeira coisa que eu acho importante colocar é que hoje, como a gente está falando aqui, você em Nova York e eu no Brasil, no Rio de Janeiro, nós temos essa possibilidade que aproxima as pessoas. Então, essa pessoa que faz esse movimento de sair do país, ela precisa saber utilizar essas ferramentas para estar em contato com as pessoas que ela ama, com sua rede de apoio, com a sua família. Isso é fundamental. Não perder o acesso, não perder o contato com as pessoas que a amam e que são a sua rede de apoio. A outra questão, quando você vai com uma pessoa que não é da mesma cultura que você, é onde você se insere naquela cultura, muitas vezes você sente esse choque cultural e você pode se sentir pressionada a abandonar alguns aspectos da sua cultura em favor de adquirir aqueles novos hábitos, aqueles novos rituais. Então, nesse momento, é importante, principalmente entre o casal, o diálogo, né? Eu vejo que, assim, em relacionamento, o diálogo assim, é o alicerce. Você dizer como você se sente e você, ao mesmo tempo, como eu falei antes, ir trazendo aquilo que é próprio seu, da sua origem, da sua cultura, da sua história, para que você possa também apresentar isso para as pessoas. Então, seja fazendo uma festa típica, e as pessoas costumam gostar muito disso. Por exemplo, o Brasil, a cultura brasileira é bastante admirada, a música, algumas danças. Então, eu tenho alguns relatos de pessoas que fizeram uma festa típica brasileira ou tocaram uma música típica brasileira e sentiram aquele acolhimento maior. Então, muitas vezes, esse aspecto de você achar que está sendo, de certo modo, rejeitada é uma fantasia também, né? Porque você talvez nem tenha tentado, ou por vergonha, ou por medo dessa rejeição, você acaba ficando nesse lugar de que você não coloca aquilo que é importante para você. Então, o diálogo é extremamente importante. E você, se você não pode trabalhar no lugar, é importante que você faça outras coisas e se conecte com pessoas. Seja você fazendo, por exemplo, um clube do livro, né? Você se conectando com pessoas da mesma cultura que você, expatriados, para que você possa ir formando também uma rede onde você tem ao mesmo tempo que você vai se deixando atravessar por essa nova cultura, você tenha a conexão com a sua cultura original, né? Para que você possa, então, ter esse equilíbrio. Várias clientes minhas em processo de reinvenção aqui em Nova York falaram sobre esses dois aspectos. Queria a sua opinião. Um deles é sobre essa coisa de realmente procurar algo para fazer, nem que seja algum trabalho de caridade, alguma coisa que não seja apenas um hobby, que outras pessoas dependam de você, que tenha interação com outros e elas realmente se sentiram bastante mais bem-vindas ou pertencentes ao local. Então, sem dúvida. Quanto à questão do casamento, algumas disseram: talvez eu tenha feito errado. Eu entrei num relacionamento com um americano, por exemplo, e eu anulei a minha cultura completamente, absorvia dele, e agora, 2, 3 anos depois, eu estou sentindo falta. Agora, quando eu tento inserir a minha, aí ele: mas isso aí, essa música é barulhenta, ou essa comida não gosto. E aí a pessoa: tá vendo? Não tinha mesmo espaço, eu estava certa. Então, houve uma discussão recentemente aqui num grupo de mulheres, e aí surgiu esse assunto, algumas dizendo: bom, se você está abandonando a sua vida lá no Brasil para vir morar aqui, talvez você devesse ter negociado um pouco mais isso logo no começo, não anular completamente, e aí depois que a pessoa, como no caso foi um homem que falou para uma dessas mulheres: eu achei que você estava feliz com o nosso jeito aqui.
eu não quero oprimir a sua cultura, apenas eu achei que você saiu do Brasil porque você não gostava de certas coisas, então eu não me sinto na obrigação de gostar delas. Então começou a ficar uma coisa um pouco estranha. E aí alguns, ele tem um pouco de razão, porque você fingiu não ligar e agora diz que liga. Enquanto que outras já dizem, não, desde o começo eu já deixei claro que íamos criar os filhos com um pouco da cultura de cada um. Então, qual a sua opinião? Você teve essa diversidade assim de opiniões também, ou de clientes passando por situações? Como profissional da área, você teria alguma dica para essas pessoas que fizeram do jeito A ou B, o que seria o melhor ou o que não for o correto? Você tem ainda algum conserto? Sim, com certeza tive toda essa diversidade de experiências dentro da clínica, com as minhas clientes, os meus clientes, e o importante é sempre o diálogo e o respeito mútuo. Porque não importa se no começo você, para se adaptar à nova cultura, você simplesmente absorveu e você deixou os aspectos culturais, os teus rituais, a questão, muitas vezes, até da própria alimentação, porque no início você está um pouco naquilo que a gente chama de um modo sobrevivência. Você chegou, você precisa se adaptar. Então, não importa se no começo você não disse aquilo que você gostaria de negociar, porque as relações, elas são negociação. Eu costumo dizer que relacionamentos são sempre políticos. A gente está tratando de micropolítica, então não importa se no início você não disse, você está dizendo agora. Então isso precisa ser respeitado, isso precisa ser ouvido, isso precisa ser celebrado. Se essa pessoa diz que ama você, se essa pessoa diz que quer estar com você, então ela tem que te dar essa possibilidade de escuta e também de mudança. Qual é a sua experiência com as suas clientes sobre a maternidade em si? Quando vem o assunto da maternidade, quais os novos problemas que podem surgir para um casal, seja de brasileiros ou portugueses que saíram do seu país juntos, ou de alguém que está, agora se relacionando com alguém de uma nova cultura? Como a maternidade muda isso aí? Lisa, muda muito. O aspecto da maternidade na relação já muda, imagine com um choque cultural tão grande. E eu diria até em aspectos práticos, porque cada país vai ter um tipo de política com relação à maternagem, com relação à paternidade. Então, muitas vezes as minhas clientes enfrentam nesse momento de escolher, né, a maternidade ou quando elas já estão lidando com isso, elas vão enfrentar essas dificuldades práticas. Por exemplo, ela trabalha, mas ela mora num país em que você contratar uma babysitter é impossível, não é possível em questão econômica. Então, você vai fazer vamos dizer assim, aquele cálculo, não vale a pena. Então, a tendência seria, nesse caso, ela ter de parar de trabalhar. Tem algumas culturas, alguns países que têm políticas bastante afirmativas, no sentido de manter a possibilidade dessa mãe ou desse pai se dedicarem à criação dessas crianças até mais ou menos a idade de 5 anos. E nessas políticas públicas, ou mesmo na estrutura da sociedade, você já percebe. Por exemplo, quando uma que nós no Brasil chamamos creche, e que esse termo nem existe em outros, não tem nem tradução para outras línguas, onde você mandar para uma escola ou para algum tipo de atividade também se torna impraticável, né, do ponto de vista econômico. Por outro lado, esse mesmo país, essa mesma política vai oferecer a possibilidade de que essa mãe ou esse pai acompanhe essa criança em atividades. Então, depende da cultura. E aí, nesse sentido, ela precisa, no caso, né, a mãe, ela precisa olhar para isso e ver como ela pode adaptar melhor a realidade dela a essa estrutura que a gente vai chamar assim, econômica e política do país que ela está, no caso, vivendo e onde ela quer criar os filhos. Por outro lado, também, algumas mulheres e homens mudam do país de origem buscando lugares que elas ou eles julgam que são lugares melhores para criar seus filhos, em vários aspectos.
de melhor oportunidade, de educação gratuita, de sistema de saúde gratuito. Então, isso também é algo que motiva. Tem clientes que se mudaram com esse objetivo, Aí, de aí criar essas... facilita, porque aí você já É, está contando em ficar em casa, um dos parceiros vai trabalhar, o outro vai estar em casa para criar a estrutura. Eu me pergunto sim. se algumas dessas pessoas que vão atrás do parceiro protagonista, e às vezes nem pensaram em ter filhos de imediato, mas se vendo solitários, sem identidade, sem trabalho imediato, se podem apressar essa questão da maternidade como uma questão de preenchimento. Isso, você teve algum relato disso? Porque se fala disso aqui às vezes. Então, eu não sei se nesse caso é uma coisa isolada ou se aparece bastante. Sem dúvida, esse é um tema que aparece porque a criança preenche em todos os aspectos, no sentido afetivo e o tempo. Porque uma das coisas que essas mulheres enfrentam é exatamente um tempo muito extenso para poucas oportunidades de preenchê-lo de modo prazeroso, de modo onde ela vai ter interações. Então, a criança ela pode sim no caso, né, a decisão pela maternidade pode sim estar num lugar que eu vou dizer assim, preenchendo uma falta. E isso nunca é recomendado, porque a maternidade, a paternidade é algo muito sério. Você colocar uma criança no mundo e educá-la é algo que requer muita fibra, né, de todo o nosso ser em vários aspectos, e você fazer isso precisa ser uma decisão bastante, ao mesmo tempo afetiva, mas bastante racional, bastante racional. E ela tem que estar também pensando nessa criança que você vai pôr no mundo, e não só naquilo que vai te preencher, vai te ocupar, né? Então, eu vejo isso e sempre no nosso acompanhamento a gente vai fazer essa manobra no sentido de, né, dela refletir se essa maternidade está no lugar de falta, ou como eu diria, no lugar de potência, de querer realmente essa experiência de ser mãe ou de ser pai, e de estar ali presente na vida e na construção de uma pessoa. Detalhe só final que eu queria te perguntar era sobre a questão linguística. Eu vejo muitos pais aqui dizerem: não, meu filho fala português tem 5, 6 anos, eu mudei para os Estados Unidos, quero que aprenda inglês. Ninguém fala português em casa, aqui só pode falar inglês. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que é uma grande perda de oportunidade para essa criança e que pode trazer alguns conflitos no futuro, porque ela, de fato, participa de uma família de língua, vamos dizer, portuguesa e de língua inglesa. Então, ela, sendo privada de uma parte da realidade dela, de uma parte da raiz dela, isso não é bom. E o outro aspecto é que a criança, até assim, na verdade, até os 30 anos, a neurociência apresenta que nós temos uma capacidade de neuroplasticidade muito grande. Quanto mais criança você é, mais neuroplasticidade você tem. Então, o melhor momento para você aprender diversas línguas é exatamente na sua infância. E uma não anula a outra. Você tem pessoas poliglotas que elas falam perfeitamente todos os idiomas. É claro que de vez em quando uma vai atravessar a outra, mas eu, particularmente, como eu vejo muita plástica na fala, eu acho bonito. Quando alguém, por exemplo, mistura um idioma com o outro, eu acho divertido e acho bonito. Então, eu acho que é uma perda lamentável manter a criança em uma só cultura ou em uma só língua quando ela tem a possibilidade de ter essa diversidade. Malu, uma coisa que acontece muito aqui, que a gente escuta, pessoas que você fala dessa essa eterna mudança, né, da pessoa estar meio se reinventando, se modificando, a identidade muda com o tempo. E quando você vem para o exterior, realmente você é afetado por muitas coisas diferentes. Às vezes você está num determinado emprego, aquilo muda, depois é questão amorosa também. Depois de muitos anos fora, 5 anos mais ou menos, a gente começa a escutar feedback das pessoas sobre o quanto aquilo valeu a pena ou não.
Então, adoraria o seu take como uma profissional especializada no assunto, que ouviu tanta gente que já está fora há algum tempo, se alguns desses pensam: "Eu adoraria voltar, mas não posso, por quê?", ou se realmente ainda estão no "não estou satisfeito, mas vou fazer algo para mudar", ou "não estou satisfeito, até aqui é minha culpa, até aqui realmente o lugar me decepcionou", ou "já acostumei tanto a estar fora que essa cidade não me serve, mas vou para outra". Você poderia partilhar com a gente um pouquinho de qualquer uma dessas possibilidades aí que tenham aparecido no seu consultório? Então, Lisa, tem uma frase que eu não sei se você conhece, que diz assim: tudo vale a pena se a alma não é pequena. E se a alma não é pequena, ela vai querer lugares onde ela pode se expandir, onde ela pode ocupar grandes lugares, muitos lugares. Então, nesse sentido, qualquer movimento que você faz de migração, qualquer deslocamento que você faz no mundo, vale a pena. Com relação a ficar ou voltar, é sempre importante você considerar todos os aspectos que estão incomodando, porque são aspectos que você pode negociar. Se você sente falta da sua família, o fato dessa sua família vir visitar você, ou você poder se deslocar para visitar a sua família, já não, de alguma maneira, supre essa falta. Quando você sente falta dos seus amigos ou amigas, do seu círculo, você não pode, de alguma forma, também negociar? Por exemplo, eu tenho alguns casos que eu acompanhei de pessoas que se deslocam de país para ir no casamento de uma amiga. Então, estão casando na Europa, vêm as suas amigas do Brasil ou de qualquer outra parte do mundo. Então, é importante sempre olhar para esses aspectos que estão fazendo com que você questione o lugar onde você está e ver se esses aspectos eles são sobre o lugar ou se são coisas que já são suas mesmo, questões suas. Porque as questões não mudam, o lugar muda. Por isso que no começo eu falei, você sair de um país para outro para fugir de alguma situação, a não ser que casos extremos, né? Mas para você fugir de uma relação familiar complexa, né? Ou de você fugir de um relacionamento que você encerrou e você não quer mais estar no mesmo território que aquela pessoa. Não é uma boa razão para você fazer esse movimento. Esse movimento ele precisa ser feito a partir de uma sensação de algo em você que quer se potencializar. Algo que eu gosto de dizer assim, algo que transbordou, né? A mudança tem que vir desse lugar que transbordou e que então você precisa de um outro lugar onde caiba, onde você caiba. Nesse sentido, é importante que a pessoa realmente veja se há a possibilidade de, ao invés dela voltar para o país de origem, e, de certo modo, até perder muito desse investimento que ela fez para estar fora, se ela não poderia mudar de país, no caso da Europa, por exemplo, isso é bastante possível. Mudar de país, viver uma nova experiência, né? Ou então mudar de cidade, porque tem isso, cada cidade vai ter uma cultura, vai ter um aspecto diferente, um clima. Então, eu tenho, inclusive, casos de clientes minhas que foram, por exemplo, mais para próximo da praia, no mesmo país, porque sentem falta, né, da praia, do sol, do clima do Brasil. E da maneira com que você comentou, eu fiquei visualizando aquela pessoa que saiu lá do país de origem e vai para outro país, vive diversas experiências profissionais, pessoais, e depois faz uma análise disso alguns anos depois. Então é tudo uma trajetória, né, Malu? Sim, sim. Na verdade, todo movimento que você faz é uma trajetória de um ponto ao outro, e é por isso que eu chamo o meu método de o percurso, Ah. porque é a partir desse movimento que você faz, como protagonista da sua própria história, como a gente consegue referir ao mito do herói, o mito da heroína, aonde você vai fazer esse percurso em busca de algo que dentro do mito do herói é o cálice sagrado, aquilo que é assim o suprassumo da sua vida, da sua realização. Eu tenho oferecido para as minhas clientes, por exemplo, porque elas me pediam algumas estratégias de autorregulação, estratégias de você conseguir relaxar em alguns momentos que você precisa. E aí eu criei um canal no YouTube
para que eu pudesse, então, compartilhar as meditações guiadas, que elas não são genéricas, elas são bastante específicas e que se prestam muito a pessoas que vivem fora, que lidam com questões como medo, como ansiedade, como até mesmo a tristeza por estar longe, das pessoas que ama, né, do seu país de origem, da sua cultura. Então, eu fiz esse movimento de trazer para elas estratégias de autorregulação e de conexão também, porque a meditação, ela é um modo de você se conectar com a sua fonte, de você se acalmar. E aí também eu criei um blog onde eu disponibilizo alguns textos que eu falo de temas que são bastante importantes e sensíveis para pessoas que vivem fora do país, do seu país de origem, ou que estão em deslocamento, porque eu também tenho um trabalho com as ditas nômades, pessoas nômades digitais, que são pessoas que estão em constante movimento, ou seja, elas vão passando de percurso a percurso, então elas precisam de um acompanhamento, porque a mudança é muito vertiginosa, né, nesse deslocamento. Malu Aguiar, que entrevista maravilhosa, riquíssima. Tenho certeza que vai ajudar a muitas pessoas. Quem está assistindo, se lembre que estará disponível no YouTube e você pode partilhar com seus amigos. Malu, muito obrigada pela sua presença no nosso show. Lisa, eu que agradeço imensamente o convite, foi um prazer enorme estar aqui com você.